Às vezes demora anos para cair a ficha, mas para passar num curso bem concorrido no Enem, você precisa ter uma certa malícia que, se você não tem um parente próximo que já passou por isso, ou algum amigo muito próximo, demora para você perceber alguns erros que você faz durante seu estudo. E esses são erros que quase todo mundo faz por um período e às vezes demora para perceber que está fazendo mais mal do que bem. Eu mesmo já fiz esses erros já custaram minha vaga já, e são coisas que é razoavelmente simples resolver e que muda completamente seu resultado quando acumuladas ao longo do ano. Então a proposta desse vídeo é te falar 7 desses erros. Vamos pro primeiro erro. O primeiro erro que eu vejo muita gente fazer, e eu já fiz, você vai fazer uma lista de questões ou vai fazer um simulado, e aí você tem a preocupação de fazer o máximo possível, porque você já viu na internet que quem passou no ITA fez 1 milhão de questões durante o ano, e você passa super rapidamente pela correção, só dá uma olhada, e vai para mais outra lista de exercício. E aqui o lance é, a correção é tão importante quanto você fazer as questões. Só consegue passar pela correção rapidamente quem já sabe a matéria inteira, quem já fez aquela questão antes, e aí não tem uma preocupação de aprender com aquela questão. Se você está se desenvolvendo e você precisa aprender com seus erros, o tempo de correção é precioso. Você pode gastar tempo na correção. Você não precisa ter medo de estar demorando muito para corrigir suas questões. É bem melhor fazer 50 questões e corrigir elas muito bem para nunca mais errar uma questão parecida do que fazer 100 questões e nem olhar direito a correção. Porque tem uma falsa impressão de que você vai saber fazer depois. Mas isso não é verdade. Você só vai saber fazer depois se você realmente aprendeu. Porque a questão não vai cair exatamente igual a que você fez. Ela vai ter umas alteraçõezinhas. Para você não cair numa pegadinha, para você entender as alterações e saber resolver por conta própria, você precisa aprender aquilo que você está fazendo. Então o primeiro erro é esse, não querer gastar tempo em correção, achar que está perdendo tempo demais em correção. Esquece isso, é bom corrigir desde que você corrija direito, desde que você aprenda aquilo que você está fazendo. Só dar uma olhada na resposta e passar para outra, você não vai estar aprendendo muito. E aí outro erro muito comum na preparação para o Enem, a pessoa está numa pegada boa de querer estudar o máximo possível e isso é ótimo. E aí ela vai fazer uma agenda semanal que ela estuda 14 horas por dia para aprender o máximo possível, para fazer o máximo de questão possível, para ver todas as matérias, e ela simplesmente considera que qualquer período parado é perda de tempo, então ela praticamente não tem tempo para mais nada além de estudar. Não tem tempo para ir no banheiro direito, não tem tempo para comer direito, não tem tempo para fazer uma pausa e falar com alguém. E ela já quer fazer isso agora em abril já. Ela, desde o começo do ano, quer começar essa pegada. E aí uma notícia para você, caso você nunca tenha feito isso antes. Ninguém aguenta um ritmo ultra pesado o ano inteiro. O vestibular é parecido com uma maratona, não é parecido com uma corrida de 100 metros. Você precisa chegar com fôlego nos meses finais e te digo mais, os 3 meses que antecedem o Enem são bem mais importantes que o primeiro semestre. Se você entrar numa rotina maluca agora, que não vai ter tempo para nada, você vai estar cansado em 2 meses. Vai chegar no final do ano, você não vai conseguir fazer nada direito e vai ser péssimo, porque o período antes da prova é mais importante. Antes da prova você vai ter que fazer um monte de revisão, vai ter que fazer um monte de questão e ainda vai ter que ver aquelas matérias que você não conseguiu ver durante o ano. Então os 2, 3 meses antes do Enem são bem mais pesados e exigem muito mais energia. Então, ao invés de fazer uma rotina que você estuda sem parar o dia inteiro, pensa numa rotina sustentável, numa rotina que te deixe com uma saúde mental boa o suficiente para você conseguir estudar lá perto da prova. E aí o lance de estudar para o vestibular, é claro que quanto mais você consegue estudar, melhor para você. Só que você não consegue estudar com a atenção plena o tempo todo. Então seria melhor você estudar 8 horas com uma atenção plena, aumentando sua taxa de retenção e de aprendizado, do que estudar 12 horas cansado e não lembrar nada depois. Então aí você precisa achar um equilíbrio aí para você, de estudar o máximo possível, mas nesse tempo que você está estudando, está aprendendo o máximo possível, está com seu cérebro bom, descansado, retendo o que você está aprendendo, e fazer isso ao longo do ano inteiro, para chegar perto da prova e sua mente ainda está boa o suficiente para você continuar rendendo e aprendendo. E falando em retenção é o seguinte, você estudou um negócio e você lembra depois desse negócio. Então falando nesse assunto, vamos para o terceiro erro. É muito comum, e esse é o erro mais comum de todos, eu acho. Você estudar um monte, estudar quase tudo e não lembrar depois. Se você está estudando e não está aprendendo ou não está lembrando depois aquilo que você estudou, você percebe que seu estudo está sendo inútil? Você poderia ter feito outra coisa no lugar que seria melhor? E mesmo assim, todo mundo continua repetindo a mesma rotina, o mesmo jeito de estudar, mesmo não lembrando depois? Então, para mim, esse é o erro mais comum.
Então, não adianta você estudar por estudar, só para falar que estudou aquele tópico. Você tem que estudar com um objetivo, que é aprender aquele tópico e lembrar dele depois. E qualquer resultado diferente desse, se você nem aprendeu e nem lembra depois, é inaceitável, não faz sentido nenhum você estar estudando, era melhor você estar se divertindo, estar cuidando da sua saúde mental, qualquer outra coisa seria melhor. Então eu tô te falando para não estudar? Não, de jeito nenhum. Eu tô falando aqui para você pensar num jeito de estudar e funcionar esse estudo. E aí tem 1 milhão de técnicas de estudo para você tentar. E há indícios de que não está funcionando o seu estudo. Você acabou de estudar um tópico e não sabe fazer questão nenhuma desse tópico. Talvez você não esteja estudando direito. Outro indício, você não é capaz de fazer uma revisão ativa de jeito nenhum de nenhuma parte daquele tópico. Também quer dizer que você não está absorvendo muito do que você está vendo. Uma outra dica de que não está funcionando o seu estudo. Passou uma semana da aula, você não é capaz de contar para um amigo absolutamente nada daquela aula. Então assim, tem vários jeitos de você se testar para ver se está aprendendo ou não está aprendendo. Eu acho que a maioria das pessoas sabe que não está aprendendo, mas é muito difícil confrontar isso. Mas é bem melhor você sofrer agora e tentar resolver isso agora para ter uma chance maior no vestibular do que descobrir em 2025 que todo o seu estudo foi à toa e não mudou absolutamente nada o seu conhecimento. E aí, para resolver esse problema, você tem que aumentar o seu repertório de técnicas de estudo, você tem que testar essas técnicas e ver o que funciona melhor para você. Isso me leva para o 4º erro, que é seguir cegamente o que as pessoas te falam que é o melhor de ser feito. E aí, isso tá uma loucura hoje em dia, porque todo youtuber de educação e de Enem, aí o meu canal e todos os outros vão ter os seus métodos, vão ter o seu método que melhor funciona que os outros, curso melhor de todos os outros, técnicas de estudo que eu usei. Todo mundo que passou com uma nota alta vai ter suas próprias técnicas, mas isso não significa que é a melhor técnica, o melhor método para você. Isso só significa que é a melhor técnica e método para aquela pessoa que usou e funcionou para ela. Então é uma loucura você continuar fazendo as mesmas coisas que alguém te disse que funcionou para ela, sendo que para você não está funcionando. Eu até acho que é bom para você ouvir várias técnicas, aprender vários métodos, conhecer várias rotinas. Eu acho que é ótimo isso para você, porque você precisa ter um ponto de partida. Mas o jeito certo de usar tudo isso que é falado na internet é: você escuta, aprende, vê se faz sentido para você, testa aquilo, e aí vê se funcionou ou não. E aí é a hora de praticar o desapego. Se a coisa não funcionou para você, testa uma coisa diferente, pega um outro método, até você achar o método que, entre os métodos que você conhece, funciona um pouco melhor para você. E isso é válido para tudo, é válido para técnica, é válido para método, é válido para redação, é válido para rotina semanal, é válido para cronograma. Eu faço o meu cronograma e eu adoro ele, eu acho ele maravilhoso. Mas eu tenho ciência de que ele não vai ser o melhor cronograma para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Cada um vai ter uma necessidade diferente. E aí eu ligo 0 e acho que a pessoa faz bem se alguém fala assim: ah, Lamber, eu uso a parte de linguagens do seu cronograma, porque as outras linguagens dos outros cronogramas são completamente estúpidas, mas matemática eu prefiro um negócio mais detalhado, então eu pego de outro lugar. Eu, sinceramente, fico até um pouco feliz quando alguém me fala algo assim, porque eu sinto que a pessoa está desenvolvendo a metacognição, ela está entendendo como ela funciona melhor e está ajustando a vida dela para ter o melhor rendimento possível. Então o 4º erro é esse, é seguir sem pensar, seguir cegamente o que os outros te falam. E o jeito mais fácil de resolver isso é: testa, se não for o ideal, você testa outra coisa, uma hora você vai achar. E aí vamos pro 5º erro, que também tem a ver com essa coisa de: eu vou fazer 1 zilhão de questões por dia, porque eu vi que aquele cara que fez 170 no Enem fez 1 zilhão de questões por dia. Primeiro, você não é aquele cara. Segundo, não faz sentido você fazer 1 zilhão de questões se você está fazendo questão dos tópicos que mal caem no Enem. Então vamos falar das duas coisas rapidamente. Primeiro, quando eu falo que você não é aquele cara, eu acho que você não é capaz? Eu acho que você é capaz, mas você tem que entender que os contextos são diferentes. É diferente você comparar uma pessoa que veio da melhor escola de São Paulo, que é a melhor escola por um acaso do Brasil, e que sempre foi o melhor aluno da sala, com um aluno que veio de uma outra escola X e que nunca foi um bom aluno. Não que o outro aluno não tenha chance de chegar a 170, mas o caminho para conseguir um ótimo resultado vai ser completamente diferente. Uma pessoa, nesse primeiro contexto que eu te falei, que veio da melhor escola e sempre foi o melhor aluno da sala, ele consegue fazer 500 questões por dia, porque ele já conhece a matéria inteira, ele já conhece essas questões.
Ele não está aprendendo durante o processo. É muito mais uma revisão e um treino do que ele aprender aquela matéria. Então precisa ver até que ponto faz sentido você se colocar essas metas absurdas se você não é essa pessoa. Como eu falei no primeiro erro, é muito importante para você corrigir bem detalhadamente o que você está fazendo, caso você ainda não conheça aquela matéria. E aí o erro em si, que eu acho que é pior ainda, é você vai fazer um monte de questão, e é bom você fazer um monte de questão. Quanto mais questão você conseguir, desde que você faça direito, melhor é para você, porque você vai aprender mais matéria. Mas você vai fazer um monte de questão, mas como você não tem uma metacognição boa, você não entende o que cai mais no Enem, o que cai mais na FUVEST, você faz um monte de questão, mas de tópicos que não importam tanto para o Enem. Então você precisa se desenvolver nesse sentido de saber o que realmente cai no Enem, e não ficar estudando qualquer coisa, qualquer matéria de ensino médio. Por exemplo, polinômio não cai no Enem, mas cai na FUVEST. Se você vai fazer só Enem, não faz sentido nenhum você fazer uma lista de 100 exercícios de polinômio, você vai ficar fazendo uma semana isso e não vai te ajudar em nada. E eu sei que teve um ano recente que caiu uma questão que dava para resolver por polinômio, mas você podia resolver de outro jeito, não precisava saber polinômio. E aí como você faz para resolver esse problema? Então vai. Primeiro, tem um vídeo meu que é o Desmontei o Enem, que eu te falo para cada tema que cai no Enem, mais ou menos quanto cai em termos de questões, baseado nas questões que já tinham caído nos anos anteriores. E eu também coloquei no Ultra Cronograma Enem desse ano, já atualizado com os últimos 2 Enems, os tópicos que mais caem, que é mais ou menos o que vai falar no vídeo, só que o vídeo foi feito em 2022. E aí, tendo em mente quais são os tópicos que caem no Enem e qual a frequência que cai cada um dos tópicos, você vai fazer as questões com um volume baseado nessa informação. Então você vai fazer um monte de questão de matemática básica, porque matemática básica cai muito. E você não vai fazer quase nenhuma questão de polinômio, porque nunca precisou de polinômio para fazer uma questão do Enem. E aí, para gerar essas listas de questões, você pode usar o parceiro do canal, que é o Repertório Enem, que ele não cobra absolutamente nada para você fazer quanto de questões você quiser, das provas que você quiser, e selecionando ainda os tópicos. Fora isso, você vai ter acesso às respostas, também sem pagar, a correção da questão, e para garantir que você não está fazendo o tópico que não cai, você pode selecionar questões do Enem, e aí todas as questões do tópico que selecionou vão ser apenas do Enem. Eu vou deixar o link na descrição para você precisa logar no site para chegar nessa área que pode fazer questão à vontade, mas para essa área especificamente não precisa pagar. E aí vamos para o 6º erro comum, que é estudar ao mesmo tanto cada área do conhecimento. Dependendo do curso da faculdade que você quer, na hora de preencher o SISU, cada área do conhecimento vai ter um peso diferente. Então pode acontecer, por exemplo, de natureza ter peso 3 e linguagens ter peso 1. Na prática, o que isso significa é que natureza vai valer 3 vezes mais que linguagens para aquele curso e para aquela faculdade em especial. Então, se você for muito bem em linguagens e for médio em natureza, e seu amigo for bem em natureza e médio em linguagens, com certeza ele vai passar e você não vai passar, porque natureza pesa muito mais para essa faculdade e para esse curso. Então, na hora de fazer o seu plano semanal de estudo, a sua estratégia para o ano inteiro, de como você vai estudar, que cursinho você vai contratar, que plataforma você vai contratar, que professor particular você vai usar, quais matérias você vai fazer mais questão, menos questão, você tem que levar em conta essa informação. Porque se o peso é muito alto para uma área do conhecimento no curso e faculdade que você quer, não tem como você fazer um plano para ir médio que nem as outras áreas do conhecimento. Você vai ter que fazer um plano para ir super bem nessa área, porque ir mal nessa área, as chances são que vai te eliminar da concorrência. Porque se você fizer as contas usando média ponderada e calcular aí valores que você acha que pode tirar em cada área do conhecimento e simplesmente alterar os valores para ver a diferença que faz, você vai perceber que quando o peso é muito maior, a diferença na nota é muito grande. Então, se você está falando sério em passar num curso específico, numa faculdade específica, primeiro, você precisa descobrir os pesos para esse curso e, segundo, fazer um plano da sua semana de estudar mais aquilo que vale mais. De jeito nenhum, eu acho que você deve eliminar as coisas que valem menos. Eu acho que você tem que estudar tudo que pode cair, porque vai fazer uma diferença grande se tirar 500 ou 700 numa área do conhecimento. Mas a energia que você vai gastar em cada coisa, o tanto de tempo que você vai estudar cada coisa, tem que ser baseado nos pesos, porque você precisa garantir que vai bem o suficiente naquelas áreas que tem um peso maior. E aí vamos para o 7º erro, que é muito comum também, que é confundir lista de questões com simulado.
a gente usa no dia a dia, e vários canais e plataformas usam como se fosse a mesma coisa, fazer um simulado e fazer uma lista de questões. Mas não é a mesma coisa. Fazer um simulado é fazer uma prova como se fosse o Enem. Então você vai tentar simular a mesma situação, o mesmo contexto do Enem. Então você vai fazer no mesmo dia da semana, você vai fazer no mesmo horário, você vai comer a mesma coisa que você comeria, e você vai usar essa prova para testar se você tem uma estratégia de prova boa o suficiente. E isso é diferente de fazer uma lista de questões que, por um acaso, tem as mesmas matérias que tem no Enem e o mesmo número de questões. Então, sei lá, tem 90 questões e é do segundo dia, vai ter matemática e natureza. Você simplesmente fazer uma prova sem ter um controle total de como seria o Enem, você não está simulando o que seria a prova, você não está testando a sua estratégia de prova. E aí eu estou te falando isso porque os objetivos são diferentes e a quantidade de vezes que você tem que fazer cada um deles é diferente. Lista de questões é para você aprender, é para você ver se está sabendo aquela matéria, para você aprender coisas novas, para você treinar. E aí o máximo que você conseguir fazer, melhor para você, porque você está aprendendo com questões, aí você tem que fazer um monte de lista de questões. Agora, simulado você vai usar para ver se quando chegar o dia da prova, você vai conseguir fazer a prova a tempo. Você tem uma ordem sensata para fazer as questões. Se você está pulando as questões certas, se você está preocupado o suficiente em fazer rapidamente a leitura e as questões para dar tempo de fazer a prova. Então, o seu objetivo é validar se você tem uma estratégia de prova boa o suficiente para o Enem, e não necessariamente aprender aqueles tópicos. E aí, para você ter uma ideia, no ano que eu passei em Medicina na USP pelo Enem, eu fiz centenas de listas de questões. Fiz muita mesmo. Todo dia eu fazia um monte de questão. E aí o meu objetivo era testar aquilo que eu tinha visto em uma aula teórica, aprender um pouco mais. Agora, simulado Enem, durante o ano, eu fiz 4 só. Só fiz 4 simulados, que foi um jeito de testar minha velocidade. Foi um jeito de testar a minha estratégia de prova, ver se eu estava fazendo numa ordem boa o suficiente para o Enem, chegar no Enem um pouco menos nervoso, porque eu já sei como se trata aquela situação de fazer naquele horário, tendo almoçado a mesma coisa. Então o erro aqui, o último erro do vídeo, é você considerar fazer lista de questões a mesma coisa que fazer simulado, porque eu vejo muita gente usando a palavra simulado para se referir à lista de questões do tipo, vou fazer 2 simulados por dia, ou 5 simulados por semana. Na verdade, o que a pessoa está falando é, vou fazer listas de questões, porque um simulado mesmo vai ser uma prova o máximo possível parecida com o Enem. Vai ser as mesmas áreas do conhecimento, no mesmo dia, no mesmo horário, com o mesmo tempo de prova, sem você poder usar o celular durante, comendo só o que você levou. E aí você também vai ter que fazer isso durante o ano, mas poucas vezes, só para se submeter a essa situação de estresse e checar se a sua estratégia de prova está boa o suficiente. Então esses foram os 7 erros muito comuns, quase todo mundo faz. Infelizmente a maioria das pessoas precisa passar por isso algumas vezes para aprender que está fazendo mais mal do que bem. Eu estou tentando te antecipar aqui para te ajudar. Então por hoje é isso. Obrigado!